uma coisa maravilhosa, que é que a filosofia tem íntima relação com a descrição e a percepção da realidade, com esse amor, o maior amor possível pela realidade, né? E aí eu vou fazer uma pergunta, até acho que talvez seja até de cunho filosófico, que você possa desenvolver isso para nós, que é: como eu sei se eu estou descrevendo bem a realidade? Entende? Porque, principalmente hoje, no mundo de relativismo no qual a gente vive, a pessoa fala, não, mas a realidade para mim é assim. Ah, mas para mim é assim. E aí a gente fica naquela realidade que não existe. Ah, mas eu sou uma samambaia. Exatamente. Eu sou o que eu quero ser e você... Mas eu tô vendo, você não é isso. Não, mas eu sou o que eu quero ser. Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Como diria a filósofa Xuxa, né? E aí, como eu sei se eu estou filosofando certo, entendeu? Se eu estou sendo fiel à realidade. Sim. Existe esse jeito, assim? Bom, essa é uma grande questão, uma questão muito filosófica, né? Muito profunda, e ela precisa ser destrinchada, né? A gente tem que entender o seguinte: a filosofia é a compreensão da realidade. O filósofo pode ter a capacidade de expressar isso melhor ou pior, ou de não conseguir expressar, e aí alguns podem ver que ele se frustrou na sua função filosófica, né? Então, a filosofia é a compreensão da realidade pela razão. O trabalho de descrever, de narrar o que você percebeu, é um outro trabalho que, inclusive, os artistas podem fazer muito melhor do que os filósofos, né? Um grande pintor, um grande compositor pode expressar uma certa realidade com muito mais, não vou dizer precisão, mas com muito mais veracidade, com muito mais presença do que um filósofo. Imagina um filósofo tentando descrever o que foi a Segunda Guerra Mundial. Aí vem lá, né, um grande pintor e descreve ali com uma pintura simples de um soldado tudo aquilo que a Segunda Guerra Mundial representa para a gente. Sim, né? Perfeito. Então, enfim, a filosofia é quase sempre uma tentativa frustrada de descrever a realidade, embora o filósofo possa, de algum modo, compreendê-la dentro de si. E aí ele passa uma vida inteira tentando explicar aquilo para as pessoas. Com as melhores palavras, né? É por isso que a distinção que o Denis fez é muito interessante, né, entre o professor e o filósofo. São parênteses, né? O Denis deu exemplos que são difíceis de rebater, né? Hegel, Platão, né? E comparado a esses grandes, é difícil que qualquer outra pessoa seja tida como filósofo, né? Na verdade, a minha compreensão, para voltar um pouquinho na última pergunta do Arthur, eu fui aluno do professor Lau desde 2006, né? Ou seja, estive próximo das aulas dele por muito tempo, e o caso dele é um caso muito difícil de julgar. Por quê? Porque ele não se inseriu formalmente na academia e, por temperamento dele, né, ele acabou não tendo pares, né? Ele tinha milhares de alunos e tinha os seus mestres, mas ele não teve pares, né? Então é difícil você julgar o trabalho de uma pessoa quando não tem alguém com quem ele dialoga, né? Esse é um grande problema. Ele teve, sim, pessoas com quem ele conversou, com quem ele publicou livros em conjunto, mas é difícil fazer esse julgamento, né? Ele mesmo, acho que numa entrevista para o Pedro Bial, uma vez, ele se colocou muito claramente como um filósofo, né? Sim. E, inclusive, dizendo que a sua filosofia seria descoberta e persistiria no curso da história e tudo. E eu acho muito justo que ele pense assim, e nada melhor, e especialmente para quem tem uma vertente mais conservadora, de que o teste do tempo diga isso. Sim. Né? O teste do tempo vai dizer isso. A gente tem muita ansiedade para dizer filósofo, não é filósofo. Isso não tem a menor importância, porque no curso da história essas coisas vão se estabelecendo, e amanhã a gente pode estar diante de um grande filósofo brasileiro que deixou boa coisa, que deixou filosofia propriamente dita. Igual dizer que um livro é clássico quando ele acabou de ser lançado. Acabou de ser lançado, pois é. Estamos diante de um clássico. Né? Pois é, mas minha impressão é essa, assim, que como Platão disse no final do Fedro, acho que para Lísias, né? Existe alguma filosofia na mente desse homem que é o Olavo de Carvalho, né? Que é o meu professor. Só que o problema é que muitos alunos que não conhecem nada de filosofia brigam pelo título de filósofo do professor Olavo sem entender de que se trata, entendeu? Esse é um problema que eu vejo imenso, assim. As pessoas não se interessam exatamente por estudar, mas gostam da figura do professor, como eu mesmo gosto, e ficam brigando por algo sem saber os fundamentos daquele título, né? Na minha opinião, ele é filósofo, sim, espero que o Brasil descubra ele ainda mais, mas também, na minha opinião, o trabalho dele mais marcante, para mim foi assim, é de educador. O professor lá, para mim, é
um Coisa grande, da qual ele grande tinha educador. orgulho, Um inclusive. grande educador. Isso aí, para mim, assim, eu tenho eterna gratidão por ele. Se a filosofia dele vai ser lembrada daqui a 50 anos ou não, o tempo dirá. Né? O tempo dirá. Mas o que eu percebo é isso. Umas disputas em torno desse título, quando, na verdade, não somos nós quem vamos julgar isso. Né? Exato. É uma bobagem. Brigas por nomenclaturas. Quando eu falei que a palavra é o universo do erro, isso está desde a carta 7ª de Platão. Que ele vai dizer, esse é um dos grandes problemas dos filósofos. É como você expressa com máxima nitidez aquilo que em si escapa à possibilidade da linguagem. Tá? Então, como é que eu descrevo em termos conceituais, em termos claros e definitivos, o amor? Que é uma experiência arrebatadora, uma experiência difícil de se traduzir. Então, os sofistas, de modo geral, usavam exatamente dessa fluidez da palavra para jogar com esses conceitos, para jogar com essas possibilidades. Tem gente que entende a fragilidade da palavra e trabalha em prol da verdade, se valendo do que ela dispõe, do que essa linguagem dispõe, e tem gente que faz mau uso disso, como uma galerinha progressista que diz, bom, então tudo reduz à opinião, tudo reduz ao que eu imagino, tudo reduz ao modo como eu vejo e você não pode se contrapor a isso. Todas as regras vão embora. Toda a realidade é dissolvida numa linguagem que pode tudo, que absorve tudo. Então, o exercício da filosofia é, antes de tudo, o reconhecimento da falta. Inclusive, etimologicamente, filosofia, né, o amor pela sabedoria, é a ideia de que você só pode amar aquilo que te falta. O objeto do seu amor só é objeto do seu amor porque você não o tem. Uma vez que eu tenho, que eu absorvo completamente isso daqui é meu, já não é mais objeto de amor, porque já está completamente assimilado. É o Camões, torna-te o amante, a coisa amada. Percebe? É exatamente isso. É isso, porque se você pega e vê o seu marido como uma posse, como uma propriedade, como algo que não, cuja ameaça de perda não existe para você, o amor desapareceu completamente. Ele é um troço que é seu. Na filosofia a gente diz que reifica a pessoa, coisifica a pessoa. O amor não é, eu estou olhando para aquela pessoa o tempo inteiro assim. Eu posso perder, não sou eu, me faz falta. E a filosofia vive disso, do reconhecimento da ignorância. Não tem nada mais estranho do que um filósofo ou um professor de filosofia confortável com as suas opiniões, completamente confortável com as ideias que defende, diz, agora eu estou com a verdade e eu toco a partir daqui.